Fala galera, mais uma edição do nosso Mavcast. Estou com grandes três mestres aqui no que fazem, com o meu sócio e amigo Jânio Cunha. Jânio, muito obrigado por mais uma participação do nosso podcast Mavcast. Jânio da agência Fiusa, meu sócio e amigo. Estou com ele, Richard da Tim Nogueira, o cara do UFC, o cara que bota para quebrar, o cara que faz as coisas acontecer. Rick, muito obrigado, nosso parceiro e sócio aqui, cuida da operação aqui, da entrega dos nossos clientes. Obrigado pela tua presença. E com ele, nosso convidado especial do teu livro, O Ponto Final. E eu quero saber, um ponto final, é o começo ou é o início, Marcos? Antônio Marcos, nosso doutor Antônio Marcos Rodrigues, obrigado pela tua presença, é uma honra fazer parte de ser teu amigo, e aquela palestra que eu assisti aqui na nossa empresa tocou bastante, você tem uma história muito forte, mas o nosso papo hoje vai ser tudo relacionado a nossas histórias com as vendas, porque eu sempre digo no meu livro O Poder das Vendas que a tua história é mais forte do que qualquer técnica de vendas. Jânio, mais uma vez, obrigado, é com você, se apresente pra galera. Obrigado, Jânio Cunha, fundador da agência Fiusa, e hoje vamos falar aqui sobre histórias, sobre marketing digital, e vem muitas novidades aí, um bate-papo enriquecedor nos aguarda aqui. Bora. Legal. Rick, teu sentimento hoje? Cara, eu tô sempre pra frente, né? Meu sentimento é sempre de conquista, né? Muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Realmente, uma galera de ponta. Acho que eu sou o único dessa mesa aqui que nunca escreveu um livro, né? Jânio tem o dele, Rafa fez o dele, o Antônio Marques tem o dele, né? Eu acho fantástico, acho realmente um poder muito grande você escrever e poder liderar pessoas, né? Interferir na vida de pessoas. Eu acho que isso é fantástico e tem tudo a ver com vendas, né? Vendas Com é isso, certeza. interferir em decisões, né? Então, é sempre bom falar disso. Que bom. Você prefere que eu te chame de Antônio ou de Marcos? Fique à vontade. Doutor Antônio Marcos, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Se apresente, conta um pouquinho para nós quem é Antônio Marcos e o que venda significa para você. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né, o Rick aqui pela segunda vez. Jane já conheço há um bom tempo, Rafa também. E esse trabalho que vocês desenvolvem de levar essa mensagem, embora nós estamos aqui entre quatro paredes, com mais 4, 5 pessoas aqui reunidos, mas eu tenho certeza que essa forma de tecnologia, esse meio, esse canal que se expressa para levar algo às pessoas, isso é muito importante e é louvável, e eu realmente curto muito isso, né? E o Antônio Marcos é também um contador de histórias, né? E tem uma história muito forte. É verdade que você cortava cana? Exatamente. Conta um pouquinho sobre essa história, que nós estamos aqui como alunos eterno aprendiz, porque temos que respeitar os mais velhos, né? Não vou falar a idade dele, mas a tua história é muito impactante e nos fala também desse ponto final, que foi um ponto fechamento, um ponto para nova história. Compartilha conosco, o Dr. Antônio Marcos, sobre a tua história, sobre o que você faz, né? Eu sei que é um trabalho incrível, o seu turnê de palestras, como é que está sendo toda essa preparação? Como é que você se tornou quem é você hoje? Bom, primeiramente, eu sempre gosto de dizer o seguinte, eu tenho muito claro para mim o que é trabalho e missão. Eu consigo identificar o que é trabalho naquilo que eu quero fazer e vou lá e me dedico, como a área jurídica. Eu decidi estudar e paguei um preço alto por 5 anos, passar na prova, a área jurídica. Então, isso é muito bem identificado para mim como trabalho. Então, o que eu tenho no bolso hoje, ou o que eu tenho de patrimônio, ele está vinculado exatamente ao meu trabalho. E isso não tem nada a ver com missão. Mas hoje eu estou aqui pela missão. Quando eu falo do livro Ponto Final e os outros dois que nós temos, é justamente a minha missão. A minha missão não é, eu não consigo, eu entendo que um ser humano não consegue construir a sua missão. A sua missão é justamente as histórias com H. Que legal. Porque existem as histórias com E, as historinhas que são contadas. Mas as histórias com H, que são, de fato, aquilo que você viu, ouviu e sentiu durante toda a sua vida, tem coisas boas, tem coisas não tão boas. Eu entendo que tudo isso forma a tua missão. Então, você que está ouvindo agora, ou esteja passando por uma situação complicada na vida, não se preocupe. Eu entendo que a sua missão está sendo formada, que não tem nada a ver com trabalho. Então, eu gosto de deixar bem claro isto, porque trabalho, eu decidi, eu fui,
eu entendi que mentiram para mim, é claro, falaram que advogado ia ficar rico e tal, mas tudo bem. O cara é milionário é, e tá tirando onda aqui. e a missão, ela é completamente distinta do meu trabalho. Eu não falo do meu trabalho quando estou na minha missão. Não falo da minha missão quando estou no meu trabalho. Mas, claro que é a mesma pessoa, é a mesma pessoa. Então, houve até uma questão do Jânio no início, a gente nos bastidores conversando sobre aquelas questões de transições de carreira, porque as pessoas não se sentem bem fazendo uma coisa ou outra. Eu entendo o seguinte, trabalho você não tem que sentir bem em lugar nenhum. Trabalho é para faturar, é para você suprir as suas necessidades primárias. Aqui eu preciso, se me permite, com todo respeito, citar a Bíblia, porque eu acho que todos esses livros aqui são incríveis. Mas, para mim, a Bíblia ela tem um fundamento mais especial. E, para mim, a Bíblia diz, pelo menos na minha Bíblia diz, que o trabalho edifica o homem, não é a missão que edifica o homem. Só que o prazer maior está na missão. Só que eu entendo que a missão é a maior dor que nós temos. Então, eu levo a minha missão porque é a minha maior dor. Uhum. É meio confuso, mas aí você tem que participar da palestra para entender um pouquinho mais depois. Fala um pouco do seu trabalho e a sua missão. Qual que é a grande diferença? O que você faz como missão? Hoje o seu trabalho é o direito, é papelada, jurídica, mas qual que é a tua missão? Quando você descobriu a tua missão? Porque as pessoas, né, falando de vendas, porque tudo está relacionado a vendas, né, Rick? Depois você vai contar ali também que um cara que trabalhou na Bosch por muito tempo, tem um processo ali de crescimento e maturidade muito grande em relação a grandes empresas. O Jânio também, empreendedor desde os seus 14, 15 anos, já vendia livro ali, né, no restaurante do teu pai ali, uma coisa assim, né, Jânio? Depois você compartilha. Mas quando a pessoa descobre a sua missão e o teu propósito, como que vem isso? Como que veio isso para você? Cedo ou tarde? Como que a pessoa se encontra na sua identidade, no teu propósito, que no final a tua missão ela também vai ser revertida em alguma venda, em algum número, em algum tipo de negócio, sim ou não? O trabalho, uma vez sendo contratado, é óbvio que existe toda a formalidade de um contrato, de um valor de prestação de serviço, e eu não abro mão disso sem sombra de dúvida. Porque eu decidi ser jurista pelo fato de entender que aquilo me faz bem financeiramente, diferentemente da missão. Porque a missão, quando você precifica, quando você coloca preço na sua missão, para mim não faz sentido. E o que é mais interessante é que a missão ela não tem um início, meio e fim. É uma construção da sua história. E a missão, para você entender se é missão ou não é, você precisa respeitar 3 princípios. Missão. Deixa eu fazer uma pergunta para os senhores aqui. Vocês acham que missão é sobre pessoas ou é sobre nós? Trabalho é sobre pessoas ou sobre nós? Sobre pessoas. Trabalho é sobre pessoas? Sobre pessoas. E missão? Sobre pessoas. Deixa eu contar. Eu discordo, porque missão é aquilo que você veio fazer na Terra. Então, mas é sobre pessoas ou sobre você? Sempre vai ser sobre pessoas, mas primeiro vem de mim. Tá, muito bem. Trabalho, eu entendo que é sobre pessoas. Eu me tornei jurista porque eu entendo que existe uma demanda, nasce uma necessidade naquela pessoa e ela vem e me contrata. Agora, missão é sobre a gente. A palavrinha transbordo, ela é de dentro para fora ou de fora para dentro? De dentro para fora. E você transborda no trabalho ou na missão? Aí que vem a grande confusão. É aí que vem a grande confusão, as pessoas confundem o trabalho com a missão. Por que muita gente quer deixar a tua carreira profissional, fazer transição? Porque ele contou uma história, ele participou de um evento, de uma imersão, de um local onde ele teve que ficar um pouquinho mais vulnerável, e aquilo fez tão bem a ele, que quando ele foi conversar com um colega da sala, e ele sentiu que aquele colega foi transbordado. E foi o teu processo, né? Exatamente. Por isso que nós precisamos respeitar 3 pontos fundamentais para você identificar o que é missão. Primeiro, eu preciso de pessoas na minha missão, mas não é sobre pessoas. Imagina a história que você tem, a história que eu tenho, a história de muitos que estão ouvindo aqui, dentro de um quarto trancado, falando da sua missão, da sua história, para as paredes. Isso não faz sentido, você não transborda sozinho. Então não é transbordo. Então eu preciso de pessoas para ouvir a minha história. O conhecimento ele foi feito para ser compartilhado. Exatamente. Então na missão eu preciso de pessoas para ouvir a minha história. Porque quando eu transbordo, quem ganha mais com isso não é a pessoa. É por isso que todas as palestras, todas as imersões, eu não estou lá pelas pessoas. Eu estou pela minha necessidade. Porque eu saio de lá uma pessoa muito mais renovada. Agora, se há um transbordo ali, aí já é uma outra história. Receba esse transbordo e se fizer sentido para você, você guarda. Primeiro,
Então é sobre mim, não é sobre pessoas. Segundo, eu preciso respeitar o processo. Tem pessoas que estão passando grande dificuldade, luta e não respeitam o processo. Ela vai lá e coloca um ponto final naquele processo. Ela quer resolver do jeito dela. Se ela entender que aquele processo que ela está passando é uma formação de missão, ela vai para o segundo plano. Como um bom cristão que sou, eu acredito que a minha história foi formada dentro de um princípio, daquele que é o meu pai, daquele que me guardou, daquele que me criou. Se é um princípio, eu respeito tudo aquilo que aconteceu na minha vida, coisas boas ou não, coisas não tão boas, eu preciso respeitar o quê? A liberação. Então, quem formou a tua missão, pode ficar tranquilo. Não precisa investir milhões, não, que a sua missão vai ser levada aos 4 cantos dessa terra, porque aquele que permitiu você ver, ouvir e sentir durante toda a sua vida, ele também vai permitir que a sua vida seja contada e suas histórias sejam levadas para toda a terra. Até porque eu preciso falar de um nome incrível, que é Jesus Cristo. Eu entendo que a crucificação foi linda, mas eu acho muito mais linda a história dele. A história. E aí eu acho mais linda ainda a digital que nós temos. Eu acredito que nessa sala ninguém tem uma digital, né, Henrique? Igual a sua. Será que tem aqui nessa sala? Não existe, né? Em Ribeirão, São Paulo. Então, no mundo não tem. Se não tem, você tem uma história. A história é sua, é única. A sua história é sua missão. Não tem nada a ver com trabalho. Trabalho, eu sou advogado hoje. Se eu quiser amanhã advogar, eu vou advogar. Que também não tem nada a ver com espiritualidade. Não vou entrar no mérito da espiritualidade. Tá? Então, missão é justamente você que está ouvindo agora, ou vendo esse momento, preste atenção, é a oportunidade que você tem, a chance de entender que a sua missão está sendo construída. Pessoas acham que estão com depressão, ansiedade, passando por dificuldades, e como de fato nós passamos. Mas calma, é a sua missão que está sendo construída. Agora, você está passando por problema financeiro? Aí já é outra história. Vai procurar profissionais da área, vai procurar se profissionalizar mais. Eu sou bom, eu ando de Evoque, eu não ando de Evoque, não tem nada a ver com a missão. Tem a ver em eu ser bom ou não tão bom profissional. Então, se você quer ser um profissional, você tem que levantar mais cedo, sim. Você tem que dormir mais tarde. Você tem que abdicar de muitas coisas. Para ser na área jurídica é um desafio, porque a lei muda constantemente. Então, você tem que estar atualizado. Então, o que eu tenho no banco ou no bolso, ou que tem a minha família, diz respeito ao meu trabalho, não tem nada a ver com a minha missão. Porque a minha missão não vincula a minha esposa, não vincula os meus filhos. Missão é personalíssima. A história pode ser parecida, mas iguais não são. As pessoas podem copiar até a tua empresa, né, Jânio? Né? A tua empresa, mas nunca vão copiar a tua história. Exatamente. Essa é uma frase que eu carrego comigo e que fez eu criar essa outra frase de você saber que a tua história é mais forte do que qualquer técnica de venda. E falando de histórias, nós temos aqui um cara fantástico que já lutou o UFC e veio de uma família, né? Que você já imaginou, Rick, que você participaria de um ringue de UFC, veio de uma família, estuda, trabalha, arruma um bom emprego. Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória, o que você aprendeu nesses anos de carreira, de história, de vendas, de empreendedorismo, gestão. Hoje tem a Academia Tim Nogueira, uma das maiores referências no Brasil e internacional também. Como é que foi essa parte de empreender, lutar, depois voltar? E como você também relaciona o esporte, né, que é algo assim que me encanta muito, baseado em vendas. Como você relaciona o esporte, vendas, disciplina, foco? Conta um pouquinho da história do Rick. Eu estava até assim, viajando no que o Antônio Marcos estava falando, né? E eu acho que o mundo perfeito é quando você consegue conciliar a sua história, a sua missão com o seu trabalho. Porque eu posso estar, né, uma mentalidade olhando um pouco fora da caixa, ou talvez, né, de uma pessoa até ignorante no sentido de não conseguir discernir o que é trabalho e missão. Mas a gente pega, por exemplo, o Ayrton Senna, né? Deixou uma missão fantástica dentro do trabalho dele. Ele foi corredor e teve uma missão, porque ele realmente transbordou a vida das pessoas. Então, eu acho assim, é uma conexão que o mundo perfeito é quando você consegue fazer ou tá dentro da sua missão, dentro do seu trabalho. Que aí passa a você não priorizar a questão monetária, e sim priorizar a transformação de quem está ao seu redor. E não quer dizer que você vai ser remunerado, mas também não quer dizer que você não vai. Né? Eu acho...
Eu tenho um conceito sobre né? isso também, eu vou falar, porque tá na ponta da língua Não, aqui. e eu acho assim fantástico, né, essa questão, porque eu fiquei prestando muita atenção no que o Dr. Marcos estava falando, porque na minha cabeça tem um conflito muito grande. Não é conflito, mas eu acho assim, o ser humano nós somos muito subjetivos, né? Então você não consegue desenhar um ser humano. Você não consegue fazer uma venda e esse cara voltar daqui 2 meses, você usar a mesma técnica, você Não. garantir que você vai vender. Não. Você não consegue. Porque eu não sei como é que ele tá naquele dia. Aquele dia ele pode ter acordado chateado, brigado com a esposa, alguma coisa ter dado certo. Talvez a conversa, a comunicação mudou, é outra. O cara fez um treinamento, ele é outra pessoa, acontece. Evoluiu. As pessoas evoluem, assim como tem pessoa que regride, por incrível que pareça, acontece. Então, essa questão do ser humano, nessa maneira subjetiva de ser, e eu acho que uma confusão que acontece muito é o que de fato, né, é processo que faz parte da missão e o que de fato é algo que eu não estou abdicando das coisas ou não estou me esforçando bastante para isso dar certo. Porque existe muito isso, né? Que nem a gente pontuou aqui, a pessoa muda de profissão porque, sei lá, acha que não é essa a missão dela. Tá, mas ela mudou porque realmente não é isso, ou não tem nada a ver com o trabalho, não é isso que ela quer, ou porque ela encontrou uma dificuldade, o mais fácil é você falar assim, ó, vou mudar. Boa Né? analogia. Ah, não, eu vou mudar porque essa não é a minha missão, mas essa não é a sua missão? Ou realmente você não se esforçou para a sua missão acontecer? Porque eu não posso simplesmente, e o que eu acho assim, né, levando lógico, a gente fala aqui de uma maneira religiosa e tal, eu sou muito religioso, né, acredito muito, mas né, cada um na sua religião, cada um na sua maneira de pensar, eu vou falar baseado naquilo que eu acredito, né, eu não posso, todas as dificuldades que eu tenho, falar assim, ah não, tudo bem, Deus quis assim. Essa Né? é uma desculpa E muito é uma grande. desculpa, né? Não deu certo, mas é porque era livramento, Deus não quis. Não, existe coisas que eu acredito sim. São lógicas, né? racionais. Que não tem o que você... A boa sorte você faz, tem o livro da boa sorte, né? Não, Depois tem coisa que não tem o que você analogia muito fazer, né, boa. cara? Por exemplo, né? Eu sempre falo, né? Que é uma história que é muito marcada na minha vida. Eu perdi a minha avó no momento da minha vida que eu tava fazendo algo, né? E eu voltei e eu perdi minha avó. Eu não tinha o que eu fazer pra manter minha avó viva. Eu não tinha o que fazer para desacelerar os cânceres, ou desacelerar, eu sabia que esse era o momento dela, se não era. Isso realmente é uma decisão, eu acredito em Jesus, mas quem acredita de energia, chama do que quiser, ou né, o tempo dela, enfim, isso eu não interfiro. Isso eu não interfiro. Né? Agora, eu fazer o bem para uma pessoa, isso eu interfiro. Eu não fiz, eu não ajudei, mas é porque eu não passei lá Tá e no Deus não seu quis. controle, né? Você Tá no entende? Eu seu dei um exemplo assim, controle. mas eu acho assim, existe uma diferença no que realmente faz parte da minha missão. E isso não tem o que eu fazer, eu vou ter que passar. Eu vou ter... Naturalmente, a gente vai ter que passar pela perca dos pais, né? Isso é uma coisa natural, né? Assim como é natural, às vezes a gente perder um irmão, natural, no sentido que eu digo né? A única certeza que a gente tem nesse mundo é que a gente uma hora vai chegar a nossa hora, ou infelizmente chega a hora da que a gente ama, né? Isso são coisas que a gente não interfere. Não tem como a gente mudar essa história. Isso sim, eu acho que faz parte da sua missão, faz parte de um crescimento. Agora, eu não me dedicar e perder uma oportunidade é missão? Não. Às vezes, pode ser, né? Mas a maioria das vezes é porque eu não me dediquei àquilo. Né? Eu não vendi, mas sabe por quê? Porque eu dei de tudo, mas a minha missão, a história que eu tenho que passar, o processo é eu não vender desse jeito. Não, peraí. O que é você? Né? Então, o que é sua responsabilidade? Né? Que é o que a gente passa hoje muito na questão de mundo de venda, é muito isso, né? Ah, não, eu não vendi porque o cara não queria comprar, né? E o cara tinha um monte de objeção. Mas peraí, se eu não tenho pessoas para quebrar a objeção, eu vou pôr um computador, vou treinar um macaquinho de circo, vou pôr um cachorro para atender, vou pôr uma máquina lá que faz, né? Ou então eu vou contratar um recepcionista, ó, você vai só receber, não se preocupe em vender. Se o cara vier aqui comprar, compra, se não comprar, você vai embora, vou pagar mais barato. Né? Então, esse tipo, sabe, eu costumo dizer que o ser humano ele é tão inteligente que até as bengalas ele usa para poder se proteger, né, de uma coisa que ele deixou para lá, mas ele usa uma bengala. Né? Rick, pegando um gancho aí, nos bastidores eu estava comentando com o Marcos aqui, tá nessa questão de transição, uma pessoa conhecida, eu vi ela transitar, e às vezes ela buscar sentido em outras coisas, buscar como questão de religião, espiritualidade, eu vi essa pessoa transitando por vários, catolicismo, evangélico, Umbanda, entre várias outras, querer buscar resposta para uma solução, que é ele acordar cedo
E tomar atitude, tomar fazer ação acontecer. e fazer as coisas É muito acontecer. glamour nas coisas. Não, ó, eu vou dar uma... Eu soltei um rios lá, depois, não sei se vocês viram, da menininha não queria beber, a irmãzinha dele foi lá, abriu a boca e toma, e resolveu o resolve. E problema. acabou, né? Vocês pegam assim, É ó. o glamour de tudo. O que acontece? Por que o ser humano, de novo, né? Porque eu sou um cara religioso, né? Eu fui criado em casa evangélica, meu pai é católico, minha mãe é evangélica, estudei em escola evangélica, gosto muito, mas gosto de todo tipo, eu aprendo um pouco com cada tipo de religião, porque é o que eu falo assim, ó, quando você chega num determinado ponto da sua vida, você tem que enxergar assim, o que é equalizado em tudo? Amar ao próximo, independente da religião, é amar ao próximo. Respeitar é todos. Isso, então, se existe alguma diferença de religião, eu sei que isso não é. Então esse é o meu principal, eu vou balancear minha Os vida princípios, em né? cima dos princípios, É isso né? aí. E dentro de mim eu tenho a minha crença principal, que é o que eu acredito, enfim, né? Então o que a gente fala, pô, você quer fazer com que a coisa aconteça rápido? Dê para um preguiçoso fazer. Porque ele vai achar a maneira mais rápida de fazer para acabar logo e descansar. Você entende? Então, assim, eu vejo que, né, nesse momento a humanidade está tão precisando de líderes, de pessoas para se espelhar, né? E não estou falando que isso é ruim, isso é bom, mas hoje você vê, antigamente, né, quando eu era novo, poucas pessoas em igreja evangélica. Poucas, quase ninguém. A maioria maçante era a igreja católica, que era a mesmice. Hoje, O país é um o país país católico. inteiro, cara, mas se você pegar a Como é que cresceu proporção, o cristianismo? Sim. é gigantoresca, porque ali são feitos realmente pessoas que servem de exemplo para o ser humano. Então, ó, é isso, de uma maneira que uma conversa mais natural, né? Que acaba mostrando talvez o caminho de uma missão que o ser humano não sabe qual que é a missão dele. Henrique, só complementando, com licença, Ixi, quando fica nós à falamos na pergunta dele, trabalho e missão, você lembra que eu mencionei a espiritualidade. Nós lançamos lá em Alphaville, como viver em Alphaville. Por quê? Eu fui advogado de uns grandes players lá e eu vivia nos bastidores. E as pessoas só viviam de missão, 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 o cara arrebentando. Não, e os grandes players não, pode citar o nome dele. Dá. Pode citar o nome E dele. o pessoal que foi para viver de missão estava dormindo no chão, passando necessidade. Então foi aí que eu fui estudar mais isso. Então o que eu fui... Aí nós lançamos lá, né, a palestra, o treinamento Como Viver em Alphaville. E chamou muita atenção isso. Porque Alphaville é o centro. O centro comercial. Pessoas ali, pô, que largam família, trabalham em outro Bibi estado tá e vai ali, atrás de uma missão. Lógico. Chega lá, não é a Tá missão. lá. E aí vem o que você falou. Se deu certo, Deus estava no negócio. Se não deu, não é o momento de Deus. Aí eu já levo o quê? Falta de responsabilidade. Sim. Deu errado porque você programou errado. E quando eu falo de missão, eu preciso só um minutinho Vixe, com vontade. de falar dos 3 círculos que existem, que eu entendo, né? Que é o primeiro círculo. O que depende de mim? O que é que eu faço na minha vida? Autoresponsabilidade. Que só depende de mim. É o ciclo menor. Agora eu vou para o ciclo um pouquinho maior. O que depende de mim e depende de outra pessoa. Porque às vezes muita coisa não acontece na minha vida porque depende de outra coisa. Um relacionamento, por exemplo. Agora vem o terceiro maior, que é onde está de fato a missão. Tudo que acontece que não depende de mim. Com a perda de uma avó, da mãe. Isto é a missão. Porque aquilo que é responsabilidade e eu não faço, isso é falta de conhecimento. Que vai para a segunda ferramenta, nível de consciência e nível de responsabilidade. O cara está com um problema sério financeiro. Sério financeiro. Aí ele vai para uma igreja buscar o quê? Melhorar financeiramente. Chega lá o padre ou o pastor é muito mais quebrado que ele. Eu te pergunto, isso é falta de conhecimento. Sim. Está com problema financeiro, você vai procurar quem? Eu que sou... Não, você vai procurar Vai alguém vender, que é, olha aqui. alguém que é... Se Não, você, é lista que se é, você é, está lógico. com um problema financeiro, pega o teu telefone e começa a ligar. Pega uma lista e começa a prospectar. Se você está Aí. com um problema financeiro, Pronto. vendas Procure- resolve esse problema. Procure Mas eu ver. não sei. Você não sabe ou você não quer aprender? São duas coisas distintas, né, Jânio? Coloca Mas o pelo cartão menos no Facebook e começa a rodar tráfego. Também, mas se está com problema financeiro, é porque algo aconteceu e você não está sabendo trazer receita para tua família, você não está sabendo vender o teu produto, o seu serviço, a tua imagem. Tá com problema financeiro, aprenda a vender, porque vendas cura muita coisa. Quando começa a vender, começa a cair receita, começa a melhorar uma condição família, nem que você pegue água com dinheiro emprestado, faz igual o Rick Chester e vai vender. O mundo tá cheio de gente amador. Nós precisamos de gente profissionais, gente que fazem acontecer. Esse é o grande problema da sociedade que está bitolada num mundo virtual de querer
prova social, de querer aceitação social. Se as pessoas pegassem e fizessem o AB e o TBC, que é abrir a boca e tirar o bumbum da cadeira, muito problema financeiro, aí depois você pode entrar, porque não é simples assim como é que eu estou falando, porque nós também temos que analisar as crenças do passado, uma constelação familiar vem muito disso, porque aí a gente está falando de uma doença que é muito séria, que é uma depressão, então eu estou contextualizando, mas muitas das vezes a pessoa ela não consegue fazer isso, e o problema financeiro, muitas vezes de um empresário, é a venda, mas ali ele não está tendo um mentor ou alguém que orienta da melhor maneira. Então eu sempre falo que vendas resolve o problema de muita gente. E tem os problemas, né, psicopedagógicos, psicológicos, que aí tem que buscar uma ajuda do profissional, né, Jânio? Eu tenho uma pergunta pro Marcos e pro Rick. Então vai. O Marcos, no olhar dele, constelador, da constelação familiar, e o Rick, de uma carreira aí de disciplina, de foco, resiliência. Quais são as chaves que vocês deixariam para aquela galera que transita por buscar, às vezes, o mais fácil? O que tá faltando para esse cara? Qual que são as chaves para esse cara? Que às vezes ele tá migrando, não tá dando certo, vou testar outra. E o que a constelação familiar também diz sobre isso? Eu respondo primeiro ou o Rick? Pode ser você primeiro. Fique à vontade, Rick, eu aprendo muito com você. Cara, eu acho assim, eu acho que o ser humano ele precisa entender, na verdade, de fato, o que ele quer da vida dele. Esse é o principal. Né? A clareza tem que estar muito bem definida. Porque a dificuldade vai existir em qualquer atividade. Se você falar assim, eu quero ser milionário, essa atividade que está dando dinheiro, cara, se o seu objetivo final é ser milionário, que eu não estou falando que nada é errado nisso, né? Porque eu acho assim, não adianta a gente ficar, não, todo mundo tem que pensar assim, o que você ama fazer? Mas pode ser que o que o cara ama é o status de ser milionário. Então o cara vai procurar o que, de fato, naquele momento, ele vai ter uma chance maior de ser milionário, que tem mais a ver com as competências que ele tem. Né? É o que eu sempre falo, né? Em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, né? A gente fala de emprego, qualquer coisa. Tá, quanto tempo eu demoro para chegar nesse objetivo? Ah, é tanto, tá. O que eu demando de custo para isso? Ah, demando tanto. E qual a possibilidade disso dar errado? Tanto. Então é isso que eu vou fazer. Entende? Se o cara tem essa visão, ele tem que ter essa consciência, né? Que é os frameworks lá, que realmente define se aquilo é realmente que você vai ganhar dinheiro. Agora, não. Eu quero fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu acordo de manhã. Eu posso ter qualquer dificuldade na minha vida, que eu acho que está dentro mais de uma missão. O cara que gosta de ficar mais dentro da missão dele, que eu acho que é isso que, né? Que faz o cara gostar do processo. Eu amo o processo. Então, independente do resultado lá no final, eu vou fazer porque vai acontecer. Esse cara ama o processo. Esse cara vai acordar de manhã, vai receber ou não. Ele ama e respeita. Ele ama e respeita, né? Tem vários players grandes, se a gente falar de nomes grandes. Paciência e foi assim, né? Então você pega a história, hoje em dia a gente fala, beleza, o Steve Jobs, ele é o cara, tá, mas ele tem uma história por trás disso, né? Ele não recebeu só assim. Hoje é muito fácil bater palma pra ele, mas ele já trabalhou na garagem dele. Né? Ele já foi um cara completamente escroto, que os caras tiveram que mudar ele de turno de trabalho porque ninguém aguentava ficar perto do cara. O cara tinha uma crença dele que não se comia só fruta, não tomava banho, andar descalço, não quero, vai à noite. Hoje todo mundo bate palma pra ele, né? Mas ele tinha na cabeça dele o que ele queria e ele falou, vou passar por qualquer coisa quando eu vou chegar. E chegou. E eu tenho certeza que teve um momento que ele entrou em depressão, tenho certeza. Depressão que eu digo assim, ó, o cara não queria sair de casa, o cara ficou chateado, o cara brigou, o cara chegou um momento que eu não quero mais, chegou um momento que eu vou tentar, se eu pudesse eu matava alguém. Eu tenho certeza, porque isso acontece. Então eu acho assim, a grande guinada da nossa cabeça é quando a gente entende que, independente do que você vai fazer, se eu vou focar minha vida na minha missão, se eu vou focar minha vida no trabalho, se eu vou focar minha vida nisso ou naquilo, eu vou passar por problemas. Porque a vida é isso. Né? Eu costumo falar assim, na Bíblia só tem esse tanto de milagre porque tem um monte de problema. Se não tivesse problema, não ia ter milagre. Né? E se a única coisa que você enxerga e você lê, né, em Bíblias, independente da religião, vários problemas aconteceram e a gente nunca desista do seu objetivo. Né? Persista, acredita. Então, acho que a grande virada de chave é você acreditar num caminho. E independente se está errado ou não, você traçar a sua chegada. Se eu vou para São Paulo, vou demorar 2 horas, vou demorar 5, não interessa, eu vou chegar. E aí você vai ter sucesso, independente da sua carreira. O grande problema é que todo mundo quer chegar lá, mas todo mundo quer chegar lá postando foto de Instagram, dando risada, né, e achando que vai ser fácil. E não vai ser fácil. Né? Por que os casamentos no passado eles duravam 50, 80 anos? Porque nossos vós, né, muitos deles já foram, ou alguns, graças a Deus, estão vivos, mas eles estão juntos ainda.
Porque eles sabiam que o processo é amoroso, né? Ia ter briga, cada um ia dormir no sofá, ia fazer, mas eles iam manter o bem mais precioso, que era a família. Hoje, se tá certo ou não, o ser humano ele prioriza si só. Então ele pode ter 3 filhos. Se ele achar, não, brigamos aqui, você usou minha escova de dente, não quero mais. Separe cada um vai pro seu lado. Agora, cada um quer a escova de dente, ou o problema que existe num homem, pode ter certeza que 98% dos homens têm as mesmas características. O que eu falo que é inegociável são valores. Valores são negociáveis, né? Mas o princípio do homem e da mulher é praticamente parecido quando você tem os valores, que eu digo assim, os valores básicos de um ser humano, né? A mulher gosta de conversar mais, é dela. Vai ter, cada 10, uma mulher não quer conversar. Todas vão querer conversar, contar a história dela. Ponto. Então, é o que eu sempre falo, de tudo que você vai fazer na sua vida, num casamento, tudo, o que te incomoda, ele tá pesando mais? Não tá. Mantém, cara. Que você vai chegar no objetivo final, vai ser feliz, vai conseguir chegar no objetivo. Agora, se isso atrapalha meus valores, ou isso que eu tô fazendo, essa minha caminhada, eu tô vendo que eu tô chegando lá, vai ser uma coisa que não vai fazer bem, porque não condiz com aquilo que eu penso, com aquilo que é a minha realidade. Por exemplo, se você chegasse para mim, Henrique, ó, você vai ser deputado federal. Eu vou falar, ó, deputado federal, ele pode transformar vidas que na academia faz? Pode. Ele vai ajudar o ser humano a crescer, outras pessoas? Vai. Mas eu quero isso pra mim? Não. Porque eu não tenho, meus valores não condiz com a maioria das pessoas que estão nesse mundo. Então isso é uma coisa de valores. Porque se você olhar o final, é praticamente igual. Transforma vidas, igual uma academia faz, ajuda, né, pra fazer isso. Mas eu não quero, porque não tem a ver com meus valores. Entende? Então acho que isso que falta um pouco. O chave de tudo, cara, é você ter certeza daquilo que você quer e saber que você vai ter dificuldade. E você vai ter que passar por elas. Simples. O cara manda bem, hein? O cara é bom, hein? Muito aprendizado. A questão da constelação sistêmica familiar é o nível de consciência cognitivo. Eu vejo que o Rick ele é bem cognitivo, racional, né? Também. Deve ter um momento de meninão também, né? Das 40 lágrimas, anos já, né, cara? Das lágrimas. Não, às vezes, tem. E tem, eu sou, cara. E o objetivo da constelação, Rick, é justamente mostrar essa fala sua de uma outra forma. Porque quando nós lutamos para buscar algo, para chegar em algum lugar, nós estamos se perdendo em algum momento no caminho. Às vezes esse chegar, quem garante que vai chegar ou não vai? É por isso que nas constelações eu trabalho muito só com 2 tempos. Se eu fizer uma pergunta para o Rick aqui, nós temos 3 tempos, podemos dizer, passado, presente e futuro? Podemos dizer temporal, isso? né? Temporal é o jargão mais popular. Qual desses 3 tempos você acha que é mais importante? Ou os 3 são iguais ou não? Qual desses 3 tempos você acha que é mais... Que mais? O presente. O presente, tá. O que eu tenho na mão? Um livro. Você aprendeu no passado ou no presente? Que eu aprendi Que é um livro isso aqui. no passado. O que eu tenho na mão? Um copo. Você aprendeu no passado ou no No presente? passado. O que eu tenho? Estou Um falando... microfone. Você aprendeu no passado e presente. Então, o fundamento maior da constelação é mostrar que eu não tenho a ferramenta, você não tem a ferramenta, nós temos o caminho para transformar a vida da pessoa. Porque as constelações já entendem que a pessoa já tem a própria ferramenta, que é o seu passado. Aí que vem um problema. Porque o passado é doloroso, lembrar da vozinha, lembrar do meu filho que foi embora, da minha mãe, sabe? É muito doloroso isso. Mas isso é tão importante e real na minha vida que se eu não tiver isso tão alinhado, definido, no ponto final, O passado é a base eu não da tenho tua presente história. estruturado. Perfeito. Sabe Nem qual que é o- perspectiva de futuro. Não, aí porque o futuro é Não incerta, não existe. a gente tem só uma ideia. Eu tinha Uma uma ideia de o meu perspectiva, uma filho esperança. que morreu com 20 anos de ser dentista. Então, alguém aqui já acordou amanhã? Isso é louco. Não, então, para mim, na constelação, os 2 tempos importantes é o passado e presente, mas o relevante mesmo é o passado. Porque o presente é só para uma alma, abrir a janela da alma, abrir a janela do passado. Agora eu pergunto, Rick, muitos dizem que ressignificação é dar um novo sentido naquilo que aconteceu de tragédia em nossas vidas. Eu também, isso é uma metodologia minha, tá? Você É fala muito disso, né? Tanto é que eu não levo vídeos de pessoas Você traz a tua falando. própria história, É o meu a tua case, própria senão não vai história. fazer sentido para mim. Sim. Aí Caso fique à vontade de querer compartilhar, fica à vontade. exatamente. Então eu digo o seguinte, olha, funciona para mim, tem que funcionar para mim, senão não vai funcionar para você.
Por que eu não concordo com a ressignificação? Porque ressignificação eu descobri, Rick, que é máscaras emocionais. É porque você não apaga o passado. Então, mas o que é pior é que as pessoas falam, olha, aconteceu, a vovó do Rick foi embora, fica tranquilo, algum propósito tem nisso, cara, você é forte, o tempo vai passar, cara, mentira, como é que não dói? Perder um filho. Não, isso que você falou pra mim, cara, eu tava conversando com a minha noiva esses dias, né? Eu falei pra ela, Gabi, não tem coisa mais me irritou, né? Porque, não, o falecimento da minha avó é quando a pessoa chega e você fala, ó, mas ela tá precisando descansar, né? Cara, é a última coisa que você não quer escutar. Horrível. Sabe por quê? Cara, desde quando o mundo é mundo, a última coisa que morre é a esperança. E você sempre acha que vai acontecer diferente. Na verdade, aquilo que morre é o que esquece. Na verdade, ela nunca morreu. E eu tenho uma. Eu acho que você acostuma com a dor, você não A perde. única coisa que morre é quando você deixa de lembrar. As coisas muito a gente pega como exemplo. E meu vô, cara, é um exemplo de homem. Meu avô é um cara que nunca ficou no bar, cara. Meu avô é um cara, quando eu nasci, ele falou assim, agora eu vou ver pros netos. Ele trabalhava na FEPASA, que era concursado, né? Naquela que ele já era parte técnica, parte de engenharia. Eu falei, parei, vou cuidar dos meus netos. Meu avô cuidou dos netos, Você vai ser um excelente avô, Rick. Você entende, não é, cara? Assim, não é? Vai ser E aí o você, puta do aí você avô. fala assim, cara, então... E meu pai, não é que ele foi um excelente pai, que meu pai direcionou assim a gente como um todo. Só que meu pai, ele sempre foi molecão. Meu pai é molecão. É aquele cara que você é comigo com meus amigos e a gente dá risada. É aquele cara que eu cheguei, minha mãe viajando. Pegamos uma molecada nova, né? Vamos pra tal lugar, vamos. Tô lá com os moleques em tal lugar, daqui a pouco os caras, caraca, Rick, seu pai tá entrando. Eu falei, não tá não, pô, tá. Eu bato de fininho assim, atrás do pilar assim, meu pai entrando com meu primo mais novo. Vou te explicar uma coisa, que é muito importante, mais um minutinho. Você perdeu sua avó. Tá o seu pai e você, ok? Se eu tirar o seu pai de cena, você existiria? Não. Não. Se eu tirar você, seu pai existiria? Existiria. Se eu tirar a sua avó, seu pai, você existiria? Sim. Não. Ah, Sua não, avó se deu- antes, né? Ok? Sim, Então, o que aconteceu com você? Isso está muito claro. Então, tudo que veio antes de você é maior ou menor que você? Maior. É maior, não se Lógico. discute. Mas tudo que veio depois é maior? Menor. Menor. O luto é maior ou menor? O Lutero vai ser maior, né? É menor. O meu hoje. É. Tem que ser menor. Por quê? Porque depois. se eu tirar o teu... Se você não tivesse nascido, você estava vivendo de luto? Não. Não. Então, quem veio primeiro? Você ou o luto? Eu. Você. Então, você é maior do que o luto. E você é maior do que a depressão, maior do que a ansiedade, maior do que o medo, maior do que qualquer coisa que vem depois Mas de você. esse mindset Só que que é as o segredo. pessoas não alinham isso. irmão. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você que antes. Agora, antes de acabar. agora não é, nós estamos conversando. Sim. Diferente Não, de de você. viver, Ó, é. porque eu Não, quero, é o diferente meu você- corpo pede para vivenciar, é levar você no luto. Aí eu vou te dizer, se o luto é maior, é menor do que menor, você vai votar no luto. Só que com maior ou menor? Maior. Maior, é diferente. Mas, cara, e qual que é a chegar diferença? Não, e a O pergunta que Rick fica? explodiu. E a pergunta Ele que tem fica, que estar na cara? imersão. Não, e a pergunta que fica assim, qual que é a diferença do... Porque tem pessoas que faz coach, olhando a sua história lá atrás para justificar certas atitudes do presente. Qual que é a diferença, né? Processo de Desse coaching, processo de um constelação. coach. Eu acredito, Rick, que todos têm o mesmo fundamento. Tá. Tem a mesma base, Estratégia a mesma diferente. intenção, Aham. desculpa, a Mesma mesma intenção, intenção. objetivo. É a mesma De intenção. autoconhecer, né? Fundamento diferente. Entendi. Fundamento Bases diferente. históricas. Porque eu te falar o que eu estou te falando, pode ser que realmente toque você e você entenda alguma coisa. Agora, você vivenciar é outra. Não, é outra coisa. Por isso que lá na imersão, vou dar aqui rapidinho, você já começa, lá nós começamos, está marcado 8 horas para começar a imersão. Nós começamos às 9. Tem Tem gente que todo quer ir um- embora, quer devolver o dinheiro, tal, porque quer ir embora é um absurdo, falta de desorganização. Era 8 horas, 9 horas não começou ainda. Quando dá 9 horas, vamos começar. Aí eu coloco uma venda no seu cara. Por quê? Porque eu não quero o Rick lá, fortinho, bonitinho, do jeito que ele é. Eu Você quero quer o um- Rick que está lá dentro. Então eu preciso desconstruir você para que Pra você construir. tenha esse acesso. As pessoas às vezes dão sono. Esse é o momento. Porque aí nós A vamos entrega é outra, né? A entrega é outra. Quando que vai ser? 7 e 8 de outubro. Time Fios em peso, hein, Jânio? Tive fios em peso. Isso falando do lado empresarial, a gente está tocando muito o lado humanizado aqui. Como que isso vai influenciar a empresa? Tudo a ver sistêmico. Tudo.
É sistêmico. Quantas pessoas que trabalham na linha de produção querendo Não tem exercer a produtividade. atividade do supervisor que Sim, tá ali? e nem sabe se está capaz E disso. não sabe. Ele quer pelo status. Mas só que o grande problema maior está nos gestores, nos empreendedores. Porque essa energia dele de casa é a mesma energia da empresa. Você quer ver uma empresa bem-sucedida? Vê se a empresa da casa dele é bem-sucedida. É simples assim. Não tem ferramentas, Olha. não tem equipamento. Existe pessoa, fundamento. existe vida. Se está alinhado na sua família, dentro da tua pessoa, da tua persona, é o reflexo da empresa. Mas isso é um pouco cultural, né? Do Brasil. Não, a cultura, nós somos diversificados, né? Nós temos somos ricos na Aham. cultura, né? Mas qualquer lugar que você vá no país, a cultura chama o quê? História. Então, mas sabe por que eu tô falando isso pra você? Boa. Olha por que eu tô falando isso pra você. Vamos pegar a Alemanha, né? A Alemanha tem o cara que é o presidente, tem o cara que é o engenheiro, o chefe, tem o cara que é da produção. Só que o cara que aperta o botão da produção, se ele for o cara, o melhor, ele vai ganhar tão bem quanto um chefe. E esse cara, ele não passa a vida dele almejando um cargo pra tentar ser alguma coisa. Porque se ele for muito bom naquilo que ele faz, a recompensa, aqui naquele caso, a remuneração, é boa. Então o cara se fica satisfeito de fazer, às vezes, realmente o que ele gosta. Porque aqui no Brasil eu vejo o quê? Os caras, na cabeça dos caras, é o quê? Pra eu mudar minha vida, eu tenho que ser chefe. E não é isso. Não é. Você falou uma verdade. Você tá entendendo? Não é, mas assim, eu vou colocar uma vírgula. Eu acho que o Brasil é um dos maiores países de oportunidade. Por quê? Porque nós já, desde a história, né, Sim, dos é. índios, né, que fomos negociando, fomos conquistando, tal. Eu acredito que todo esse amparo de busca, de necessidade de ganhar mais, faz com que a gente não para. Cara, a gente Ambição. passa qualquer crise. Uhum. A gente nós somos um país que suportamos tudo, cara. É governo insatisfeito, é da direita. A gente não estaria aí, cara. A gente levanta, somos brasileiros. Cara, a gente levanta e... Agora, tem meia dúzia de gatos pingados que ficam, né? Então, eu acho que esse momento de ganhar pouco e o outro ganhar mais pela função que está fazendo, eu acho isso lindo. Porque o sol é o mesmo, cara. A sombra é a mesma. É por isso que eu volto lá na história. Cara, honre e respeite a sua história. Se ele está, por que você não está? Agora, eu não concordo com o nosso amigo lá, que eu fui advogado, tal, que vai, põe o pé, que Deus vai pôr o chão, ou que você tem que rasgar a carteira, você tem que ser empreendedor. Eu não acho. Como constelador, todos nós aqui, você exerce uma função no seu sistema familiar, no seu sistema FIUSA, é um sistema. Sim. E no seu sistema maior. É esse sistema maior onde você exerce, e eu preciso de você de uma forma inconsciente, indireta. É esse sistema que eu acho lindo, cara. Uma vez que ele esteja na engrenagem, vai funcionar. É que nem relógio. Só que as pessoas estão fazendo ao contrário. Você quer fazer um sistema dentro da FIUSA que você não aplica em casa. Ah, não. Cara, é o esse exemplo. é o ponto. Esse é o exemplo. Eu falo assim, cara, você quer falar de 1 milhão? Me mostra 1 milhão que você tem. Exato. Não, e o cara chega na empresa dele, vamos produzir, vamos ganhar, vamos para E cima, você é faz isso o quê? aí, vamos vender. Cara, ele chega totalmente desalinhado. E isso é uma energia. A energia, foi o que eu falei, não adianta você contratar os melhores profissionais. Se o cara que não tiver alinhado na energia certa, não vai contaminar, não vai agregar. Sabe o que E não vai dar certo. Sabe o que eu costumo falar? Você ter sucesso pode ser momentâneo, pode ser um momento. Vou falar de sorte, mas pode ser aquele momento. Agora, você ter sucesso e você pegar outra pessoa e falar, agora eu vou te ensinar, você vai ter sucesso, aí você sabe o caminho. Aí você encontrou, É o tutorial. você encontrou os alinhamentos. Porque caso contrário, né? Ô, Rick, eu tô te batendo hoje, hein? Você não percebeu, mas eu tô te dando umas cutucadinhas, né? Mas não é? Bateu o Constelação segundo é o round. contrário. Porque toda vez que eu interfiro com a minha história, com a minha... Olha só, todas as vezes que você vai numa palestra, você vai num evento e sai com a energia... Da pessoa? Cara, é a energia do cara, não é não, sua. mas não é energia. Não, mas aí o que acontece? Você sai de lá, sabe o que você fez com a sua história? Ela era gigante. Ficou desse tamanho. Não. Por quê? Não. Eu entendi. Só Vai lá. colocando. É. Então, todas as vezes que nós tentamos implantar na vida das pessoas aquilo, como pegar na mão, por exemplo, que vai dar certo, nós estamos acabando com a possibilidade, a chance dele crescer como pessoa. Por quê? Porque ele vai Ele te ouvir fica tanto bitolado, naquele momento vira- de vulnerabilidade que a história, se eu não fizer, se eu não Vira igual o algumas igrejas fanatismo. fazem, se eu não vender esse apartamento e dar aqui agora de Você não vai. eu não vou herdar Não o vou ser reino do céu. abençoado. Se eu não enrolar de dinamite, bomba, explodir, a minha família não vai ver o Alá. Isso são conceitos
aplicações, aí eu te falar, meu amigo, com todo o coração, o que os grandes players estão fazendo com a nossa humanidade é desumano. Não, isso eu concordo. Eu, como advogado, você não tem noção quanto que essas pessoas respondem pelo crime de estelionato de 171. Eles não mostram. Mas isso que eu quero falar pra você. Porque muda a cabeça do cara e implanta aquilo que ele Não, mas olha a diferença. Persuasão maligna. A diferença, por exemplo, Pitágoras ele deixou uma fórmula matemática. Sim. Ele não tá falando pra você como é que faz. Mas a fórmula é essa. A fórmula é... Aí você usa Sim, na sua história. É isso que eu tô falando. Ah, não, legal. Entendeu? É esse tipo. Eu sou metamodelagem. completamente certinho. e faço as suas palavras as minhas. Sim. O cara que tá lá assim fala assim, não, porque eu criei uma escola de inglês e eu fiquei milionário pra... Tudo bem, mas que época que era? É, Se você que estivesse aqui época? hoje, É. que o inglês é básico, todo mundo já fala, ou tem internet, tem os seus caras pedindo o telefone, ia fazer sentido? Agora, me fala a sua fórmula. A sua fórmula que você usou, a fórmula. Método. Planejamento, o método, Isso, o processo. isso. Funcionou? Funcionou. A outra É pessoa que aplicável? usou, aplicou? Aplicou. Acabou. Vamos Validou? escalonar. MVP. Agora, você escutar um cara, que não fala, os caras pagam 25 mil, para escutar 3 caras falando coisas que qualquer livro de faculdade fala, desculpa, eu posso estar sendo ignorante aqui, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas eu não concordo e não faço. Parabéns. Né? Respeita, que não falo, respeito muito a atividade de coach, acho que é onde tem tudo a ver, mas 90% das pessoas que fazem essa atividade não estão preparadas para fazer atividade. Porque eles não têm uma coisa que é a mais importante. Qual que é o seu benchmark? Qual que é o seu case? A sua vida é um case? Resultado. Aí que tá a As diferença. pessoas que falam questão de muita religião, você fala de religião, fala bem, fala muito, conhece a Bíblia, mas você aplica na sua vida? Exatamente. Você faz isso na sua casa? Você respeita a sua mulher? Você fala com Entendeu? propriedade. Quando tá aquilo que só você faz. Porque falar, cara, é só ler livro, qualquer um fala. Eu quero ver É fazer. por isso que eu te falo que missão, você não tem ferramentas de estudo de livro. Jano, obrigado, Rick. Que aula, né? Descobri um pouquinho isso. mais sobre o Rick. Obrigado pela tua presença, estou muito feliz. E vai ter mais próximo Mavcast. Obrigado a toda a equipe, os bastidores. Aí, ó. É isso aí, galera. Muito obrigado, senhores. E esse foi mais um Mavcast. Até o próximo.